Meu irmão, minha irmã, eu quero ler um texto com você que se encontra em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao verso 18, que diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Recentemente, a presidenta Dilma disse que será criado um chip que será implantado no futuro nas pessoas para que possa conter nele todas as informações de documentos. Isso tem causado muito espanto, medo em muitos evangélicos que pensam que esse chip possa ser a marca da besta. E por causa disso, muitos vídeos têm sido colocados e muitas coisas têm sido ditas de forma assim, muito irresponsável acerca deste assunto. Para que nós possamos entender se realmente procede essa interpretação, é preciso que nós interpretemos o texto que fala sobre a marca da besta como sendo 666. Eu vou dar aqui algumas diretrizes gerais sobre o livro de Apocalipse, sem me demorar muito por causa do tempo. A propósito é uma meditação rápida, mas eu gostaria primeiramente de tirar da sua mente, caso tenha, aquela ideia de que o livro de Apocalipse é um livro para nos causar medo, para nos causar terror. Eu já tive isso no meu coração no início da minha fé cristã. Mas o livro de Apocalipse, como o próprio João diz no começo, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João diz que são felizes aqueles que leem esse livro, que ouvem essas palavras e guardam. Portanto, João não escreveu esse livro, não foi inspirado por Deus para escrevê-lo para nos causar medo, mas para nos trazer alegria, nos trazer paz e segurança. Que alegria e que paz? A segurança e a paz de saber que o Senhor, que prometeu a redenção do seu povo desde Gênesis 3,15, ele vem revelando essa promessa redentora de forma ampla, cada vez mais progressivamente. E agora ele mostra com maiores detalhes como se dará a consumação do seu plano redentor, como ele vai redimir o seu povo em Cristo. Portanto, Apocalipse é uma alegria para a igreja, para nós, porque nós sabemos que a história ela é governada por Deus e nada vai ocorrer que não seja segundo sua vontade. E que nós um dia iremos herdar novos céus e nova terra, nós iremos habitar na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus, nós cultuaremos Ele e o glorificaremos, não teremos mais templos nem tabernáculos, mas o próprio Senhor Jesus será o templo, a manifestação plena do Senhor em nosso meio. Mas quando você olha esse livro, é preciso também você entender que ele é um paralelismo progressivo. O que isso quer dizer? Ele faz um paralelo entre a vida do crente e a vida do ímpio. Ele vai mostrando então por 7 sessões como a ira de Deus vai se manifestar, ou tem se manifestado nos últimos dias, sobre os ímpios, e como vai consumar essa ira sobre os ímpios, e também como ele vem preservando o seu povo, sustentando o seu povo, guardando o seu povo em meio a todas essas oposições, e como ele vai abençoar de forma plena o seu povo em Cristo Jesus quando vier novos céus e nova terra. Essa é a grande maravilha do livro. Portanto, quando você olha nessa perspectiva, você entende que existem 2 marcas paralelas no livro. Existe a marca do crente, que está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 2 até o verso 3, que fala: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Um anjo então fala para outros anjos que não danificassem a terra, não fossem instrumentos de Deus de ira sobre a terra,
até que os crentes fossem selados na fronte. No verso 9 diz: depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. Aí João então contempla aqui a consumação de todas as coisas, o plano redentor de Deus, e vê todos esses que foram selados na fronte. Todos esses que foram selados em todas as épocas da história do poder, desde o Antigo Testamento, desde a queda, desde Abel, conforme Hebreus 11. E aí ele mostra, ele fala essa visão dele, de todos os crentes. Nós estamos entre eles, todos os crentes selados pelo Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até que o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Efésios 1, verso 13 e 14, Paulo diz que o Espírito Santo nos selou quando nós cremos. Ele é o selo da promessa. Promessa de redenção. Ou seja, os crentes são selados. Se os crentes são selados, e aí em Apocalipse diz que selado na fronte, na mente, é a mente transformada, não é um selo, não é uma marca literal, é uma marca espiritual. Nós temos a marca de Cristo, nós somos transformados pelo Evangelho, de dentro para fora. O reino de Deus está dentro de nós. Logo, se a marca dos crentes não é uma marca literal física, é uma marca espiritual, de regeneração, de transformação, que se exterioriza na nossa vida, também a marca dos ímpios, que João diz em Apocalipse 13, verso 16 a 18, não pode ser uma marca literal, é uma marca espiritual, é o paralelismo que eu disse, é a marca dos ímpios. Os ímpios andam conforme o diabo, conforme o mundo e conforme a sua própria carne, são por natureza filhos da ira, conforme Efésios capítulo 2, conforme Romanos capítulo 3. Ou seja, desde a queda nós temos esses ímpios que são selados. Nós temos o primeiro, que é Caim, ele já selado, ali revelando-se como filho do maligno, que o próprio apóstolo João diz na sua primeira carta. E aí todos aqueles que continuaram nos caminhos de Caim, continuaram na descendência da serpente de Gênesis 3,15, esses são selados, esses que andam com o diabo, porque não há meio termo, ou são filhos de Deus ou são filhos do diabo. Portanto, meus irmãos, quando João diz aqui 666, não é literal. 666, o número 6 é o número de homem. Foi no sexto dia que Deus criou o homem. Se você olhar em Apocalipse, o sexto selo, a sexta trombeta, a sexta taça, todas essas são manifestações da ira de Deus sobre os homens. O número 6 quer dizer que é a adoração do homem por si mesmo, é o homem no centro, é a rebeldia do homem contra Deus. Vai ser criado, como tem sido criado, um sistema, uma ideologia anticristã, até que se manifeste o anticristo, o iníquo, aquele que Paulo diz que vai se opor a tudo o que se chama Deus. Nós já temos vivido situações assim. Por exemplo, se você morasse na Coreia do Norte, você sofreria perseguições por não adorar o presidente da Coreia do Norte, ou nos países islâmicos, onde os crentes são perseguidos por não adorar Maomé, não adorar Alá, e assim por diante. Isso vai se globalizar, isso vai aumentar, mas o fato é que em toda a história da igreja, os crentes foram perseguidos por não se dobrarem aos deuses pagãos, ou não se dobrar à adoração ao imperador romano, como na época do apóstolo João. E se você ler as cartas às igrejas da Ásia, aqui no início do livro, você vai ver que muitos irmãos tinham prejuízos, deixavam de ganhar dinheiro, e por causa que não se dobravam ao paganismo, não adoravam o imperador. Ou seja, Apocalipse é para todas as épocas, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E você pode ficar despreocupado que 666 não é o chip, 666 não é código de barra, isso tudo é misticismo evangélico.
666 é um simbolismo de uma ideologia anticristã, que a igreja evangélica já está abraçando há muito tempo com a teologia da prosperidade. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, já fomos selados pelo Espírito da promessa, e nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nem espada, nem morte, nem angústia, nem perseguição. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Que Deus te abençoe e te fortaleça e que você descanse no Senhor. Ele governa a história e nós um dia veremos novos céus e nova terra e habitaremos na terra onde terá plenamente a justiça de Cristo Jesus. Amém.